Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje iremos aprender como iniciar a negociar no mercado de ações. Negociação no mercado de ações para iniciantes. Mercado de ações para iniciantes. O mercado de ações é onde são feitas as compras e as vendas das partes do capital social de empresas divididas em ações. Ele é aberto para o público, isso significa que qualquer um pode se tornar um acionista. O capital de uma empresa pode ser dividido em até milhares ou mais, de pequenas ações. Uma ação é um pedaço do capital de uma empresa que é disponibilizado para que o investidor possa comprar na bolsa de valores e assim se tornar um sócio numa determinada empresa. No Brasil, as ações são divididas em classes. Essas classes são ações ordinárias, ONS, ou preferenciais, PNS. Ações ONS, ações ordinárias, são as ações que os sócios majoritários têm, então você vai se tornar um sócio minoritário com direito de voto. Quanto mais ONS, maior é o peso do seu voto na empresa e lucro. Ações PNS, ações preferenciais, esse tipo de ação te torna financiador, então esse tipo de ações não te dá direito de dono. Nessa ação você tem a preferência no recebimento de proventos e dividendo. Essas ações são negociadas com 4 letras com o número 4 no final. Então, quando for comprar uma ação, você deve escolher qual tipo se adequa mais às suas necessidades. Também tem um terceiro tipo de ação chamado de Units. As ações Units têm o código de final 11, são pacotes de ações formados geralmente com 2 ações preferenciais e uma ação ordinária. A princípio, devemos entender nosso perfil como investidor e saber quais são nossos objetivos e necessidades ao investir na compra de uma ação. Precisamos entender o tempo que podemos nos dedicar para as análises de mercado e se queremos investir em ações de curto prazo ou de longo prazo. Mas antes de tudo é necessário ter um fundo de emergência. Fundo de emergência, de pelo menos 6 meses do nosso custo mensal, deve estar aplicado numa carteira ou numa aplicação que você pode resgatar a qualquer momento. É muito importante não ter dívidas. Se você tem grandes dívidas, então, é melhor não investir em ações e sim quitar suas dívidas. Em quais ações investir? Não tem um tipo certo de ação que é a melhor para se investir, antes precisa perguntar quais são seus objetivos. É ganhar dinheiro no curto prazo ou investir a longo prazo e se tornar sócio de empresas para ver o seu patrimônio crescer com o tempo. Temos que saber qual é o nosso perfil como investidor e quanto tempo poderemos nos dedicar a isso. Investir é simples, mas não é fácil. O que temos que buscar é retorno, e saber que o valor de uma empresa é a capacidade de gerar lucro no futuro. Então, como iniciante é aconselhável que se comece investindo em ações ou ativos de menor risco até que se tenha uma experiência e conhecimento sobre a dinâmica do mercado e as suas técnicas. Antes de investir numa ação é importante avaliar essas 3 características de ativos que vai ser a base da sua análise para esse investimento. Rentabilidade. A rentabilidade é o retorno que você ganhará aplicando nesse investimento. Liquidez. A liquidez é sobre a facilidade que terá em converter esse ativo em dinheiro sem gerar perdas. Risco. O risco é verificar a probabilidade de que esse ativo pode cair o seu valor no mercado de ações. Como saber qual a melhor ação para comprar? Para chegar numa conclusão sobre qual o melhor ativo a se apostar é preciso realizar uma análise de investimentos. Essa análise serve para prever os preços futuros das ações, analisar o histórico de uma empresa que está querendo apostar e etc. Existem 2 tipos de análise de ações, essas são a análise técnica e a análise fundamentalista. Análise técnica. Na análise técnica, os investidores observam gráficos prevendo uma tendência e comportamento futuro e estimam o que pode acontecer em base das estatísticas considerando os movimentos que aconteceram no passado, pois a tendência é que aconteçam no futuro. Essa análise é ideal para quem quer investir em curtíssimo, curto e médio prazo. Os seus principais indicadores são: momento, médias móveis, tendência, volume de negociação, volatilidade, e outros. Análise fundamentalista. Na análise fundamentalista, os investidores observam os dados financeiros das empresas com o objetivo de encontrar empresas com bons fundamentos e que estejam baratas com um potencial de subir o seu valor. Essa análise é ideal para quem quer investir a longo prazo.
Eles buscam observar as demonstrações financeiras das empresas, balanços patrimoniais, dividendos e os fatos relevantes. Os seus principais indicadores são: indicador de dívida capital social, retorno sobre capital social, preço ou lucro, valor patrimonial ajustado, fluxo de caixa líquido, e outros. Cada análise é específica para cada prazo de investimento. Essas são análise de curto prazo e análise de longo prazo. Curto prazo. Os investimentos de dias, semanas ou meses são considerados de curto prazo. Essa operação tem o objetivo de achar oportunidades de ganho em pouco tempo e esse tipo de operação está entre os mais usados. Porém, pode ser mais arriscado do que a de longo prazo, pelo risco dos ativos que caírem. Então é aconselhável que optem por ações de liquidez mais elevada caso tenham que se desfazer de um determinado ativo. Longo prazo. Os investimentos de longo prazo têm a margem de 5 anos para mais, pois o investidor que opta por esse prazo deve avaliar bem a empresa que está investindo, pois sofrerá muitas oscilações nessa trajetória. É preciso avaliar como a empresa sofreria em meio a uma crise se é forte para passar por isso e que mesmo assim vai continuar a ter caixa para superar se for o caso. Esses 3 tipos de operações vão te ajudar na compra de ações de curto, médio e longo prazo. Buy and Hold ou Position Trade. O Buy and Hold ou Position Trade é quando o investidor compra um ativo na intenção de manter ele por anos com o objetivo de se tornar sócio da empresa. Day Trade. São chamadas de Day Trade as operações feitas por um mesmo trader de compra e venda num único dia com o objetivo de lucrar com a compra desse ativo. Swing Trade. São chamadas de Swing Trade as operações que o trader compra um ativo com a intenção de vender depois de alguns dias ou uma semana. O que é preciso para começar a investir em ações? Agora que temos um fundo de emergência e um conhecimento breve de como investir, podemos de fato colocar a mão na massa. Abrir uma conta numa corretora. Para negociar na bolsa é preciso fazer através de uma corretora de confiança. Transferir o seu dinheiro na conta da corretora. Após encontrar uma corretora que você se sinta seguro, é só transferir o dinheiro que separou para os seus investimentos. Decidir quais ações comprar. Essa parte temos que usar das experiências que já temos com as ETFs, e apostar apenas nas ações que sentimos segurança é que conforme as nossas análises nos traga segurança para investir. Não invista o seu dinheiro em apenas uma ação. Lembre-se que investir em ações é diferente que ter uma quantia fixa no mês, é uma variável. Então está em constante mudança. Acessar o home broker da corretora. O home broker é uma ferramenta da corretora onde nos conecta com o broker e a bolsa de valores. Lá podemos analisar as ações e fazer as operações de compra e venda de ativos, checar as cotações em tempo real e acompanhar a rentabilidade dos seus investimentos. Decidir quais ações comprar pelo home broker da corretora. Com as ferramentas do home broker você pode analisar os ativos que quer comprar ou vender, e pode usar as técnicas de análise. Apenas invista nos ativos que se sente confiante e lembre-se que ainda é um iniciante nesse mercado. Qual o valor mínimo para começar a investir em ações? Não existe valor mínimo para investir em ações ou ativos. Na bolsa há uma variedade de valores para se investir. Desde centavos ou até grandes valores, isso dependerá das suas necessidades e objetivos financeiros. No entanto, mesmo que para comprar ações não seja caro, deve-se considerar os gastos que terá para operar nela. Mesmo com as taxas baratas, talvez elas reduzam o seu retorno, assim fazendo não valer a pena o investimento. Os preços das ações sempre variam por oferta e demanda, então isso dependerá da movimentação que está na B3, ou seja, não é porque uma ação está barata na bolsa que devemos investir. É necessário avaliar cada ação com cautela e medir o seu risco e se terá um retorno desse investimento. Na bolsa as ações são negociadas em lotes de 100 ações. Caso não tenha dinheiro suficiente pode pedir uma alavancagem com a corretora. Na bolsa de valores pode também se investir com pouco dinheiro em ETFs e em fundo de ações. ETFs. Os ETFs ou fundo de índices, são um grupo de ações composta por empresas com ações na bolsa de valores que representam algum índice, ou seja as ações que são mais negociadas. Fundo de ações. Os fundos de ações são um condomínio de cotas administrado por um gestor. Esse gestor irá analisar todas as cotas e será a base das suas decisões para cada investimento. Nesse investimento é necessário pagar algumas taxas e essas taxas podem fazer com que reflita se seu investimento vale a pena ou não.
Para estudar os fundos de ações antes de fazer um investimento é necessário analisar os seguintes pontos: taxas de administração e desempenho, gestor com quem vai investir, carteira onde o gestor está a colocar sua aposta, analisar todas as informações sobre o fundo que quer investir, histórico da rentabilidade. É importante entender os seguintes termos do mercado financeiro para poder investir em ações. Volatilidade é o desvio padrão de um certo investimento e esse mesmo desvio padrão serve como cálculo para prever o risco de um investimento, ou seja, ela é um indicador que mede o quanto que um investimento varia em relação a outro. Pode-se definir a volatilidade como as oscilações que ocorrem nos preços dos ativos. Quando se observa um aumento de volatilidade, os preços tendem a variar de forma mais intensa. Então a volatilidade é o cálculo que determina se o ativo é arriscado ou não. Alavancagem é uma técnica que multiplica os seus rendimentos, ou seja, pode fazer muito mais com muito menos. Porém, essa ferramenta deve ser usada com cautela, pois precisa saber se o investimento que quer fazer com essa alavancagem vai dar certo. A alavancagem de dinheiro funciona como um empréstimo, então esse dinheiro precisa retornar para você com lucro. Normalmente a corretora irá te dar esse valor de alavancagem para poder investir em um ativo que não tem capital suficiente no momento. Proventos. Os proventos são a participação de parte dos lucros de uma empresa e essas partes devem ser distribuídas para os seus acionistas. Os ativos que pagam proventos são uma boa opção para os investidores que desejam ter uma renda extra. Esses proventos podem ser pagos como dividendos ou como JCP. Não são todas as empresas que têm como obrigação distribuir dividendos a seus acionistas, são apenas as empresas listadas na Bolsa de Valores. Obrigado por assistir o vídeo e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, se inscrever e deixar o seu like. Nos vemos em breve.